Sejam bem-vindos a esse webinar especial de Chinês Mais, centenário do Museu do Palácio Imperial de Beijing, organizado pela Fundação Clegg, Escritório Regional para a América Latina e o Caribe. Este webinar vai ser ministrado em línguas espanhol, português, chinês e inglês, e podem selecionar a sua tela na parte inferior da tela. Antes de começar, convidamos vocês a deixar seus comentários e perguntas na parte inferior da tela, na seção de perguntas e respostas. Todos os nossos seminários são gravados e publicados no nosso canal de YouTube. Recomendamos que você assine para se mantenha informado dos nossos eventos, além de nos seguir nas redes sociais, as quais vamos difundir no chat. Começamos este webinar especial de Chinês Mais, que comemora o centenário do Museu do Palácio Imperial, organizado pela Escritório Regional para a América Latina e o Caribe, CLEC. Apresento-me, sou Roberto Lafontaine, diretor do Centro de Cooperação Internacional para o Ensino da Língua Chinesa, Center for Language Education and Cooperation, CLEC, Escritório Regional para a América Latina e o Caribe. E o nosso centro, na região da América Latina e o Caribe, é dedicado ao ensino da língua chinesa entre instituições públicas, privadas, governos nacionais, governos locais, instituições de ensino superior, instituições de ensino médio e primário. Para o webinar de hoje, trouxemos a vocês um tema muito especial. Este ano marca o centenário do Museu do Palácio Imperial em Beijing, conhecido como a Cidade Proibida. Sua construção começou em 1406, durante a dinastia Ming. Durou 14 anos e reuniu milhares de artesãos, tornando-se o maior complexo palaciano do mundo. Foi o centro político, cerimonial e residencial dos imperadores Ming e Qing por quase 5 séculos. Após a queda da dinastia Qing, em 1911, passou a ser sob a sua administração do novo governo republicano. Em 1925, foi fundado oficialmente o Museu do Palácio, abrindo pela primeira vez os espaços públicos, e dedicou-se a conservar a arquitetura do palácio e proteger a grande coleção da arte imperial. A Unesco considera a Cidade Proibida como o maior conjunto de estruturas antigas de madeira do mundo e uma obra-prima da arquitetura tradicional chinesa. Em 1987, declarou-se o Patrimônio Mundial e em 2018, o número de visitantes ultrapassou 17 milhões pela primeira vez, mais do que o Louvre em Paris, tornando-se assim uma atração cultural histórica mais visitada do planeta. O palácio preserva mais de 1 milhão de obras de arte. Seu design axial, salões cerimoniais e a harmonia arquitetônica refletem a visão e a estética da dinastia Ming e simbolizam o poder imperial e a sofisticação da engenharia e urbanismo tradicionais chineses. Ao longo de um século, como museu, evoluiu para um centro de pesquisa, conservação e disseminação cultural. Hoje, permanece um ícone da história chinesa e um testemunha da arquitetura tradicional. Antes de apresentar nosso convidado hoje, gostaria de agradecer especialmente a senhora Yang Changqing, diretora do Centro Cultural da China em Madrid, uma querida amiga, pela sua colaboração neste webinar e seu apoio aos nossos projetos. Graças a ela, conseguimos contatar ao professor Li. Muito obrigado, Yang. Também gostaria de cumprimentar aqueles que estão conosco desde a China, Europa e diferentes países da América Latina e o Caribe, e ao público que está nos vendo posteriormente em nosso canal de YouTube. A seguir, dou a palavra para a senhora Ran Wiqiao,
a nossa subdiretora, quem vai apresentar o nosso palestrante de hoje. Muito obrigada, Roberto. Obrigado a todos. Eu sou Rami Chao. Eu sou a diretora da Fundação CLEC. Eu queria apresentar o professor Li Ji, destacado arqueólogo especialista, formado da Faculdade de História da Universidade de Chongqing. Trabalhou na Administração Nacional de Patrimônio Cultural na China, onde ocupou cargos como diretor do Departamento de Patrimônios Culturais e do Departamento de Gestão de Tesouros Sociais, e foi chefe do Departamento de Exposição e subdiretor do Museu de História da China. Ele trabalhou como diretor executivo do Palácio Imperial de Beijing, liderando a administração e a cooperação internacional. Mais tarde, ele foi diretor do Instituto de Arqueologia do Palácio Imperial. Ele é doutorado da Academia Chinesa de Arte e vice-presidente da Sociedade Chinesa de Arqueologia, vice-presidente da Sociedade Chinesa de Patrimônios Culturais. Ele tem uma grande influência na área de arqueologia e atualmente ele é presidente honorário diretor do Comitê de Especialistas da Fundação da Proteção do Palácio Imperial. Entre as suas principais obras destacam a pesquisa da história da China através das suas relíquias, e hoje temos o professor Li Ji, e o tema de hoje é Desde Cidade Proibida ao Museu de Palácio. Por favor, pode continuar. Muito obrigada, muito obrigado pela apresentação dos diretores. Recentemente, agradeço ao público conosco. Vamos compartilhar a história do Museu da Cidade Proibida, este patrimônio cultural da humanidade, e vamos curtir entre todos. Primeiro que tudo, eu gostaria de apresentar alguns conceitos sobre a Cidade Proibida. Vocês sabem, faz 600 anos foi construído a Cidade Proibida. Tinha um nome chamado Qinchen. É o Palácio Imperial da dinastia Ming e Qin. E dentro desse palácio viveram 24 imperadores. Ou seja, poderíamos dizer que viveram duas famílias em duas dinastias e governaram desde esse palácio imperial. Eles moraram mais de 500 anos e em 1925 foi fundada como museu, baseados no complexo da Cidade Proibida e suas coleções. E este ano comemoramos o centenário. Poderíamos dizer, para a construção dessa Cidade Proibida, foi preciso recursos de toda a nação, de mobilizar os melhores artesãos do país todo, e também não somente representa o maior arte do palácio na China, mas também na habilidade técnica, como a expressão artística, mas também foi um potente símbolo da autoridade centralizada e unidade nacional na antiga China. Então, muitos de vocês poderiam se perguntar como foi movimentado todos esses recursos, os materiais também, como foi a gestão de toda essa obra. Foi uma tarefa gigante, o deslocamento de tudo isso. Os materiais, podemos dizer que foi a, a logística mais difícil da época, poderíamos dizer, porque estamos falando de muitas pedras, mármores, granito, pedra azul. Primeiro, temos que obter esses recursos e, inclusive, houve um momento que na China, durante o inverno, tiveram que colocar água, colocando água nos caminhos para aproveitar o gelo e poder fazer o traslado dos materiais.
Então, sei que alguns já visitaram a Cidade Proibida e aqueles que não, vamos fazer um tour virtual hoje. Para os chineses, gostam muito deste eixo central que marca a Cidade Proibida. É uma arte única no mundo, que por isso, um dos que é considerado como patrimônio da humanidade é o eixo central desenhado pelos chineses para o Palácio da Cidade Proibida. E além disso, nessa área de Beijing está não são permitidas muitas construções de altura, por isso que podemos ter uma vista linda, abrangente, aberta, com harmonia. E a construção, o design da Cidade Proibida, durante os últimos anos, tem respeitado a norma social da China tradicional, ou seja, as classes sociais, a classe imperial, todo o aspecto da Cidade Proibida respeita a China tradicional em relação com a divisão social imperial. Um dos salões mais importantes da Cidade Proibida tem a ver com um espaço onde o imperador recebia os funcionários da corte, os ministros, para tratar assuntos do Estado. Vocês podem ver aqui a parte do salão, aquela cúpula. É um teto especial que está feito de ouro. E o design do dragão é muito especial neste teto, porque simboliza o poder do imperador. Aqui também, se vocês podem ver, na porta podemos apreciar também várias filas de nove, simboliza a cultura chinesa e também podemos apreciar algumas fotografias da Cidade Proibida em diferentes perspectivas. E o especial de Beijing é que tem as quatro estações muito bem marcadas, por isso podemos apreciar a paisagem da Cidade Proibida nas quatro estações. Também a Cidade Proibida tem sofrido decadência, alguns deterioros, principalmente no final da dinastia Qin, principalmente. É uma queda muito lamentável na época, que reflete a história da China, a decadência, porque a China estava muito exposta às invasões estrangeiras. Em 1924, vocês podem ver aqui, foi quando o último imperador da dinastia Qin, tipo Yi, foi expulso da Cidade Proibida. Ele com sua família e seus funcionários saíram muito rápido da Cidade Proibida. Então, naquele governo republicano da China, começaram a, a ver como iriam tratar esse tema, como vão fazer que o museu seja um símbolo de ressurgimento de um governo, de uma nova etapa para a China. E também tinha que estabelecer políticas de como conservar todo esse palácio imperial, porque estava bastante deteriorado. Então, aqui são algumas fotos da equipe de inspeção do Comitê da Corte da China. E a restauração tinha que se adaptar também com conceitos e ideologias da nova democracia que estava se desenvolvendo na China. Então, de que forma poderíamos fazer que o povo, que as pessoas possam aprender e curtir da cultura imperial? A ideia é que todos possam desfrutar do Palácio da Cultura Antiga. Então, houve uma reunião do Museu do Palácio em 1925 e foi naquele momento quando foi estabelecido o Museu do Palácio Imperial. Vocês podem ver essas imagens do satélite da Cidade Proibida. É totalmente equilibrado. Aqui vocês podem ver e absolutamente simétrico.
Aqui tem umas linhas que marcam os limites de cada seção da cidade proibida. Os palácios. O palácio pode ser apreciado do norte ao sul de Beijing para simbolizar que, enquanto mais atrás do imperador, ele pode governar o país desde o norte até o sul. E os primeiros salões serviam para o imperador para tratar assuntos do Estado, receber os ministros e os funcionários. E os salões que estavam atrás do salão principal viviam as concubinas e os parentes do imperador. Recentemente, Roberto também apresentou sobre algumas ideias da história da Cidade Proibida e sabemos que é uma das primeiras unidades-chave de produção de relíquia da cultura chinesa e a Unesco inscreveu como Patrimônio Mundial Cultural da Humanidade. Então, com isso, trouxe muito turismo, sem dúvida. E algumas preocupações também, porque, por um lado, em 2007, o museu foi destinado como uma atração turística, mas nós, como protetores do patrimônio, sempre esperamos que tenha menos turistas, mais de proteção. Então, sempre estamos nos movimentando entre esses dois limites. E aqui podemos ver a restrição e a planificação de restrição que tem ao redor da cidade proibida, não pode, onde as construções altas não podem ser feitas. Aqui podem ver um pouco os tijolos antigos da cidade proibida antes da sua restauração, incluindo o telhado, as telhas, quando tinham, antes do processo de manutenção, inclusive alguns pilares de madeiras antigas. E as pedras de mármore. A partir de 2002, nós começamos com um grande projeto que durou 10 anos de restauração do palácio. O Salão Taihe, que é um dos salões mais importantes da Cidade Proibida, é o aspecto que estava antes do processo da restauração. Dessa forma que, como nós protegemos para que a restauração fosse levada a cabo de forma fluida, e era o Salão da Harmonia Suprema da Cidade Proibida. E também eu tenho que destacar que todas as técnicas de restauração que foi usado era respeitando técnicas antigas e tradicionais, ou seja, utilizando tecnologia nova, mas respeitando as técnicas antigas, porque tivemos muito trabalho artesanal. E isso também representava um respeito que nós tínhamos para a arquitetura tradicional. Aqui podem ver as imagens do palácio depois da restauração, incluindo as cores e os materiais, respeitando o possível, todo o aspecto original, sem intervir com tecnologias modernas. Vocês podem apreciar o Palácio Taiho depois da restauração. Podem ver, conservamos o aspecto original o mais que podemos, incluindo, se vocês percebem, tem detalhes sobre a madeira, o teto. Esse projeto fizemos com uma fundação de construção e arquitetura. Todos os materiais que utilizamos eram respeitando os originais. Também tivemos um desafio de modernizar o interior da exibição para que as pessoas pudessem apreciar os objetos
sem alterar um aspecto original exterior, o que para nós foi um grande desafio. Vocês podem apreciar esse material de cristal de vidro que separa o teto moderno com o teto original. Nós intervimos nunca no teto original, ou seja, através da transparência dos cristais, podemos apreciar o teto original, mas sem ser alterado. Nós demos um aspecto moderno para que pudesse servir de sala de exibição. Desde o início da restauração importante de 2003, foi completada a primeira fase da tarefa em relação com o esquema que nós juntamos, que era um plano integral de conservação. E que, por isso, nós finalizamos mais do 80% do plano original da restauração. Bom, além dos objetos que tinha a cidade proibida, ou seja, a cidade proibida como construção era uma construção que era um patrimônio que não se podia mover, mas teríamos que considerar que tinha muitos objetos e que nós demoramos 7 anos em dar categoria de fazer uma ordem sobre os objetos que tinha a cidade proibida, porque estamos falando que entre 2004 e até 2010, o número total de objetos era de 1.800.000 dentro do museu. Nós temos um lugar de armazenamento muito importante, onde conservamos os objetos importantes e as relíquias no museu. Nós temos 25 categorias de objetos, de relíquias da cidade proibida. Porque, na realidade, isso é único, porque eram objetos únicos que pertenciam à família imperial da China. Então, isso não tem em nenhum lugar do mundo. Dentro dessas categorias, tem uma categoria muito importante, onde nós guardamos todos os tesouros e também a caligrafia chinesa. Isso, dentro da China, como o resto do mundo, são as características mais importantes, porque muitas caligrafias pertencem ao século III. A partir desse século III, XIII da China, incluindo as pinturas, e todos esses tesouros foram conservados pelos imperadores que viveram no palácio e que conservavam como um tesouro único no mundo. Inclusive, alguns, para conservar a caligrafia, tiveram a arte ou a consciência de construir uma, uma escultura para poder conservar por mais tempo a caligrafia importante da China. Isso são os objetos de bronze que pertenciam à dinastia Shang-Xia. Estamos falando do ano 1400 antes de Cristo. Também é uma coleção de prata da Cidade Proibida. Bom, vou mostrar um pouco aqui. Esses são os objetos da artigos de esmaltados e muitas vezes, talvez vocês conhecem porque isso foi modificado pelos chineses como Tianzailan. Essa arte de artigos esmaltados vinha de Ásia Central. E esses são os artigos de jade. Jade é uma pedra preciosa, muito amada pelos chineses, pelos imperadores, porque a utilizavam como um objeto importante. Desde os objetos mais pessoais que faziam com a pedra de jade, porque é uma pedra muito apreciada. Também vocês podem ver algumas das esculturas cerâmicas. Por exemplo, esses objetos pertencem ao imperador Qianlong.
Eram objetos de cerâmica feitos em diferentes temperaturas e com diferentes técnicas e diferentes conceitos, conteúdo, e fazê-lo dentro que isso reflete que é uma arte muito difícil e também uma arte que tem muito sucesso na forma de exibição desse tipo de arte, porque as roupas imperiais estão feitas de bordados à mão. Também a arte detalhada, marfil. Muitas pessoas diziam que na época não tinha vidro, mas sim, a artesania chinesa tinha materiais como vidro para artesanato. E, logicamente, aqui estão os materiais para caligrafia. Todos os materiais para caligrafia e pintura chinesa tinham objeto especial de material especial para que a família imperial pudesse desenhar ou fazer caligrafia. Aqui podemos ver também alguns objetos da vida cotidiana e esses instrumentos refletem também o início do contato da China com o Ocidente. E tem muito sentido porque marca o início do conceito da China com o Ocidente. E aqui estão os objetos utilizados, ou tesouros imperiais que eram utilizados para festejar o Ano Novo Chinês. Então, esses são objetos de cerimônia muito importantes para os imperadores. Vocês sabem que os imperadores chineses, os imperadores da dinastia Qing, acreditavam no budismo tibetano. Aqui, então, reflete também bastante o que eles colecionavam para refletir a sua crença no budismo tibetano. Nós tivemos algumas apresentações que tinham a ver com o guarda cerimonial militar. Nós também recebemos apresentações do Ocidente sobre esse tema. Aqui está o selo imperial, o Xin, o livro de selo imperial. São objetos importantes, os selos importantes que o imperador utilizava, como, por exemplo, para nomear a imperatriz ou para cerimônias importantes da corte. Esses gravados também são muito importantes para a cultura chinesa, porque aí está o registro das escrituras mais importantes, antigas da China. Então, posteriormente, vou falar sobre essa pedra tão importante. Vou comentar em nosso deslocamento ao sul dos objetos durante a guerra. Então, essa pedra se registra as pinturas mais antigas da China. Bom, após esta finalização de inventário, a gestão da coleção do museu tem entrado em uma nova fase histórica, porque não todos podem apreciar esses objetos. Nós lançamos também livros, uma série de coleção do museu, porque normalmente o que nós apresentamos é parte da coleção. E por isso, em 2005, criamos uma sala de apresentação dedicado e a lista de donantes de todos aqueles objetos dentro do Palácio China. Isso foi uma obra muito importante, porque conseguimos conservar, além dos objetos, as relíquias culturais preciosas que têm colaborado. O segundo tema que eu queria comentar é o tema da segurança. Para garantir a segurança, nós temos um projeto muito importante. Temos medidas de segurança para evitar incêndio, fizemos simulacros de incêndio e também antirroubo. Vocês recentemente sabem que os ladrões também entraram até Louvre. Então, para nós, é muito importante todas essas medidas antirroubo, além de medidas de anti-incêndio, porque nós temos muitos visitantes. A cidade proibida.
Essa é a gráfica que temos nos últimos 70 anos da visita que tivemos da Cidade Proibida. E aqui, também na parte horizontal, podem apreciar, desde janeiro até dezembro, qual é o número de visitantes que têm experimentado a Cidade Proibida, principalmente a Semana Dourada, que são férias das festas nacionais e durante os 3 dias de férias de maio. E é uma gráfica que podemos apreciar de 2006 e 2011. Recorde que teve a Cidade Proibida foi um dia que tivemos ao redor, desde a praça, antes de entrar até a porta principal, que tivemos 180 mil pessoas esperando para entrar. Então, a partir daquele momento, nós começamos a implementar de restrição, de pedir que o público faça uma cita prévia através da internet. Por isso que nós estabelecemos que o máximo de visitas que podemos receber na Cidade Proibida é de 80 mil. E através disso, nós conseguimos reduzir a quantidade de visitantes antes da pandemia do Covid. E aqui podemos apreciar que, por exemplo, em 2016 tivemos 16 milhões de visitantes e que tivemos uma venda de 705 milhões de yuan. Aqui, esta é a fotografia onde foi dado pelo diretor e ao diretor atual, que tivemos uma cerimônia da entrega de diretores, e para que todos possam apreciar o esplendor da Cidade Proibida, nós estabelecemos alguns salões de apresentação, de exposição, para mostrar, por exemplo, a vida cotidiana da corte, dos salões, da família do imperador. Então, podem apreciar um salão que sim abrimos ao público, para que pudessem apreciar alguns objetos de valor, tesouros, móveis, de madeira gravada. Mas o que mais interessa as pessoas é como era o salão da vida cotidiana da família imperial. Nós tivemos um fenômeno cultural que temos, às vezes, apresentações, exposições especiais, que tivemos a exposição principal, que é em 2015, e tivemos que fazer o design, estabelecer filas para que as pessoas pudessem visitar as exposições especiais, porque as pessoas falavam que às vezes que era injusto, porque não respeitava a ordem, então nós tivemos que colocar o público em grupos, estabelecer horários, por exemplo, colocar os números para que pudessem entrar, para estabelecer uma ordem, e esta é a fila que nós tivemos em 2015 sobre essa apresentação especial, e até a noite a fila estava. Tivemos todo esse público que era amante da Cidade Proibida. Então, é um pouco o que nós tivemos que viver a diário sobre a quantidade de visitantes, o público da Cidade Proibida. E aqui tivemos também uma apresentação sobre como se comemorou um Ano Novo Chinês dentro da Cidade Proibida. Também fizemos congressos, cerimônias dos 600 anos do Palácio Imperial, e tem muitos detalhes que atraem ao público. Acredito que é importante, diferente ao resto do mundo, porque estes são os materiais utilizados para tratar a madeira na Cidade Proibida. E esses serão os materiais primitivos, considerando para hoje, para poder trabalhar com madeira. Eram ferramentas únicas. E agora,
Estamos fazendo uma apresentação, uma exposição muito importante sobre o centenário da fundação do Museu da Cidade Proibida. E também nós temos o projeto de estabelecer convênios, acordos com diferentes países, com diferentes museus do mundo. Temos convênio com o Museu do Palácio em Hong Kong e que tem apresentações temporais e temas temporais dentro do Museu de Palácio de Hong Kong. Também estamos com o tema de intercâmbios acadêmicos para o Palácio. Neste momento, temos 2.600 livros ou literatura relacionada com a cidade proibida, incluindo também projetos de arqueologia. Aqui tem jazidas arqueológicas, por exemplo, a oeste do Jardim do Palácio, porque aqui é onde embaixo podemos saber o que é utilizado, quais são os materiais utilizados para construir esse palácio e para dar estabilidade. Por isso, podemos apreciar que nesses jazidas são conservados perfeitamente como eram os materiais da Cidade Proibida. E também nós utilizamos a tecnologia, porque aqui, como vocês podem ver, o fragmento de cerâmica de jade que vinham de jazidas, e nós tivemos que utilizar tecnologias modernas para poder tratar esse tipo de materiais que descobrimos nas jazidas. E podem ver aqui no que nós conseguimos restaurar esses objetos através do nosso laboratório. E o seguinte tema que eu quero tratar é a parte de digitalização da Cidade Proibida. Nós contamos com plataformas de redes e terminais, plataformas de recursos digitais que incorporamos continuamente novas tecnologias para adquirir dados de imagem de alta precisão. Então, através da digitalização, podemos estabelecer ou apreciar mais detalhes sobre obras antigas, como, por exemplo, as pinturas. Nós contamos também com internet, nossa web está em inglês, temos um site dedicado especialmente para o portal para jovens e uma sala de exposição e apresentação que utilizamos também a realidade virtual para que mais pessoas possam apreciar de forma integral uma experiência para o visitante. E através das redes sociais, nós temos também mais de 900 mil imagens de relíquias culturais, 23 mil scans de alta definição e também temos diferentes patrocínios e apoio da sociedade, porque estabelecemos também em 2010 a Fundação para a Conservação do Patrimônio Cultural do Palácio. Tivemos muitas iniciativas dedicadas ao público jovem, às crianças. Nós temos também um plano de estratégia de convênio com a Alibaba. Também fazemos a apresentação das escolas e através da CCTV, a Televisão Nacional da China, nós aparecerão o programa mais importante das notícias nacionais. Nós conseguimos também captar a atenção de muitos públicos. Aqui tivemos também a visita do senhor Philip Craven, do Comitê Paralímpico Internacional, que foi a inspecionar os acessos ao museu para as pessoas de mobilidade reduzida. Nós também temos um projeto para as escolas, onde cada terça-feira essas escolas podem entrar de forma gratuita, fazendo um tour pela Cidade Proibida. Bom, vou adiantar um pouco devido ao tempo. Nós temos desenvolvido herança cultural muito importante da Cidade Proibida.
para que as pessoas possam associar, possam aprender da cultura da Cidade Proibida. Por exemplo, aqui tem projetos, objetos de seda, chaveiros, ímãs para as pessoas também, copos, alguns enfeites para o imperador. O calendário da Cidade Proibida também para nós foi um sucesso. E todos esses mercadorias culturais, e através deles que podemos promover a cultura imperial e a cultura tradicional da China. Tivemos também a criação de comics, de anime sobre a história da Cidade Proibida. Temos também um projeto com o Museu Imperial. Tivemos um projeto de intercâmbio de Taipei, nos visitamos mutuamente. Nós tivemos uma apresentação, uma exposição que comemoramos. Para nós é muito importante que tivemos um projeto de deslocamento ao sul da China durante a guerra da invasão japonesa, em que tivemos com tantos especialistas chineses, amantes da cultura chinesa, que tiveram que deslocar todos os tesouros da Cidade Proibida em diferentes lugares para proteger os da invasão japonesa, que não fossem bombardeados e esses profissionais contribuíram para a conservação do tesouro da Cidade Proibida. Então, acredito que foi uma contribuição conjunta do povo chinês e contamos também, essas são as fotos, esses tesouros, alguns estão guardados em Taipei. Nós sabemos que está uma adega no Museu de Taipei. Temos uma apresentação dedicada a essa história tão importante para a China que une os dois lados dos estreitos e também está presente hoje no Palácio. E a internacionalização da Cidade Proibida é muito importante para nós também, em relação com a estratégia de relações internacionais, como, por exemplo, começamos com a cooperação e a colaboração com o Museu Louvre, o Museu Metropolitano de Nova York, com o Museu Britânico, o Museu Hermitage da Rússia. E aqui, por exemplo, tivemos o Louvre, uma apresentação importante da vida cotidiana imperial. E aqui uma apresentação importante que tivemos em Hong Kong, e especialmente queria destacar que em 2012 nós tivemos uma exposição muito importante na Cidade do México, no Museu Nacional de Antropologia do México. Tivemos uma apresentação especial sobre a pedra de Jade, ou seja, uma apresentação titulada Em Civilização de Jade no Chile. Em 2016, nós tivemos uma exposição muito importante sobre o esplendor de uma época da arte no Palácio da Dinastia Qing. Aqui tivemos uma exposição muito importante também no Museu Britânico, e aqui nós recebemos uma exposição muito importante da Espanha, das roupas de cavalaria, e também aqui a parte de Cartier, e também em 2012, pelo convênio que nós assinamos com o México, tivemos uma exposição muito importante do diálogo de duas civilizações em 2012. E tivemos uma exposição muito importante de Afeganistão, de Grécia, e, logicamente, a Cidade Proibida é perfeita para as exibições imperiais. Aqui tivemos uma exposição sobre o Império Austro-Húngaro e também tivemos uma exposição do Meio Oriente, incluindo também na Arábia Saudita, uma exposição da cultura persa do Irã. Então, fomos um espaço aberto para mostrar diferentes civilizações, diferentes culturas. Aqui vocês podem ver, tivemos um concerto importante no Palácio de Versalhes. E aqui podem ver a restauração colaborativa de relógios com o Museu Nacional de Música Automatizada dos Países Baixos.
E também tivemos uma pesquisa colaborativa com a Índia e uma colaboração com Emiratos Árabes Unidos e a Universidade do Reino Unido. Fazemos importantes congressos ou diálogos que têm a ver, que se chama Taihe, que convidamos a muitos especialistas do mundo e tentamos o tema de proteção de patrimônio cultural, de civilizações antigas. Essas são as instituições com as que trabalhamos no nível mundial para a matéria de proteção de patrimônio cultural e ter boas relações. Tivemos também um salão importante para receber pessoas importantes do mundo. Tivemos também recebemos Barack Obama, Angela Merkel. Assim que esperamos, esperamos que a cidade proibida, o Museu do Palácio, tem muito espaço, muito potencial. Esses são os projetos futuros que queremos fazer para que as exposições sejam em salões modernos, de forma que podamos proteger as nossas relíquias. Nós queremos fazer os espaços externos adicionais para a cidade proibida, para poder colocar essas exposições e mostrar para mais público. Nesses pátios ao norte da cidade proibida, esses projetos queremos começar em 2026. Queremos que vocês lembrem que em 2020 nós fizemos uma cerimônia importante sobre os 600 anos da construção do palácio, porque não somente um museu é um símbolo cultural para a tradição chinesa, para o povo chinês, e espero que isso seja um novo ponto de começo para poder colocar consciência nas pessoas sobre a importância da cultura ou patrimônio, e que saibam que a conservação de um patrimônio sirva para que as pessoas possam continuar apreciando esse arte tradicional para as futuras gerações. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, professor Lidi, por essa maravilhosa apresentação sobre o Museu da Cidade Proibida, o Museu Imperial, os 100 anos do museu. É impressionante ver como tem se conseguido uma restauração nos últimos anos. Eu tive a oportunidade de poder vê-la da evolução dos próximos 20 anos, a restauração de diferentes pátios, de diferentes pavilhões, e realmente é muito impressionante. Também, como você falava, tivemos a oportunidade também no Chile de ter uma apresentação, uma exposição no Centro Cultural do Palácio da Moeda, graças a dois agregados culturais fantásticos, né? Nós tivemos o Sr. Chiyong como a senhora Yan Chanqing, e posteriormente que fizeram mais próximo ao povo chileno essa exposição maravilhosa, e que também, como você mostrava, fizeram outra em Cidade do México. O que nós quisemos hoje em dia é mostrar com a apresentação do professor Lidi o que significa o Museu do Palácio Imperial, não somente desde o ponto de vista da tradição cultural chinesa, mas também como se protege atualmente e como se vê para o futuro. Eu gostaria muito. Tem perguntas, professor Lidi, bem específicas sobre diferentes temas, como, por exemplo, como era feito o dourado das pinturas, o que tipo de tinta era usado naquele momento para a caligrafia. Gostaria de que você pudesse nos responder essa pergunta, por gentileza.
Roberto, vamos com a pergunta de restaurar o dourado. Se pergunta que se usava para a restauração do dourado e que usavam se é a mesma tinta chinesa que era usada naquele momento para fazer os pergaminhos que é a que se usa atualmente, é o mesmo tipo? Sim, isso, isso não é pintura. Nós agora fazemos desde o ponto de vista químico, como era feito anteriormente. E algumas partes da parte exterior, fizemos manutenção também, e para que pudéssemos continuar colocando a pintura desde a parte de cima, a parte superficial. Foi um trabalho difícil, porque nós fizemos foi detectar, em princípio, na parte da uma espécie de cerâmica, que tipo de cerâmica foi utilizado, em que quantidade. Nós o que fizemos no início é detectar no interior em que condições estavam, se alguns se podiam conservar ou o que estava deteriorado, conseguir a quantidade que era preciso para fazer a arcila. O material é uma arcila, mas também tinha um tipo de porcelana que tem que passar por um processo de calor e depois dar essa pintura. Na realidade, nunca foi uma pintura, como vocês se imaginam, mas o material essencial era de arcila e nós tentamos respeitar a quantidade de cada ingrediente para poder dar esse aspecto dourado durante o processo de restauração. Eu gostaria também, obrigado, professor Bedin, que pudesse nos explicasse, por favor, como foi o processo de restauração. Você mostrou desde os primeiros, essas primeiras etapas do Salão da Harmonia Celestial, das primeiras etapas, até o último que recém abriram na parte norte do palácio, dos últimos jardins que abriram na parte mais íntima. Isso tem ou teve um calendário de etapas, de interpretação, de etapas de execução, etapas de planejamento. Tem isso um futuro constante. No futuro tem planificado seguir restaurando as diferentes partes. Bom, relação com a restauração é um tema muito importante para nós. Nós temos um planejamento, normalmente de 5 anos, ou também como um plano de 5 anos como a restauração e manutenção diária do palácio. Nossa prioridade é, primeiro, com um grupo de especialistas, detectar qual é a prioridade. Por exemplo, a região mais deteriorada, nós, logicamente, para nós é uma prioridade, mas com um princípio de menor intervenção moderna possível, ou seja, de forma que para nós a manutenção diária é importante para alongar a vida, evitar uma restauração com uma intervenção invasiva do palácio. Então, esse é o nosso princípio. Cada ano avaliamos sob a supervisão de muitos especialistas e detectar qual a prioridade, quais são as regiões, os objetos que temos que restaurar ou manter, mas que consigamos até que não possa até o máximo para que possa ser intervida e durante a intervenção, ou seja, que seja o menos invasiva, de forma que não tenhamos que destruir para reconstruir. Esse é o nosso princípio e por isso é manutenção uma casa. Nós temos móveis importantes, nossa casa, nossa vida cotidiana, o que tentamos é manter bem os objetos de forma que possamos alongar a vida. Esse é o nosso princípio para o planejamento de restauração e de manutenção do palácio. Muito obrigado, professor Lidi. Tem sido realmente impressionante. Estamos muito agradecidos por ter tido essa oportunidade de estar aqui com você. A honra de estar aqui para falar para toda a América Latina e o Caribe. Este webinar estão gravados e como estão sendo transmitidos sincronicamente na China, é muito tarde.
Nós o gravamos e vamos colocá-lo em nossa plataforma e normalmente quase podem ver 20 vezes a mais de pessoas que o que estão vendo sincronicamente. Então, muito obrigado novamente à senhora Yan Chantin por ter nos aproximado ao professor Lee. E esperamos, em uma próxima oportunidade, poder contar com vocês, professor, para o nosso webinar. Desde a América Latina, muito obrigado. Boa noite na China e bom dia a todos na América Latina e o Caribe. Oi, tchau. Você quer falar alguma coisa? Sim, muito obrigado, senhor Lee. Obrigado, Roberto. Na realidade, tem sido uma apresentação muito importante. Também gostaria de destacar o tema do merchandising do Palácio. Também o fato de abrir o público jovens para que conheçam a história chinesa. Então, uma contribuição muito importante. Muito obrigado. Convidamos a vocês a seguir com nossas atividades no Centro Regional para a América Latina e o Caribe do CLEC. Muito obrigado a todos. Até mais. 再见.